Robson. Boa noite, pessoal. A paz de Cristo, amém? Quero te convidar a ter um tempo especial de oração conosco agora. Um momento onde nós adoramos a Deus, louvamos a Deus, nos apresentamos a Deus em oração. E eu quero te convidar a fazer isso através de um texto bíblico que está lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4. Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4, diz a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Costumamos dizer aqui nessa comunidade de fé, você que nos acompanha pelo YouTube, que a oração é uma resposta a Deus. E de fato é. Porque Deus começa a nossa história se comunicando conosco. Nos chamando à vida. Nos chamando à nova vida. A sua obra em Cristo Jesus é uma ação sem precedentes. Nós lemos nesse texto e vemos nesse texto o quão Jesus Cristo é importante nesse plano redentivo de Deus. É através dele que o Deus Pai abençoa todas as pessoas em todas as regiões celestiais. E é através dele que Deus escolhe os seus e derrama do seu amor. Então, diante dessa verdade bíblica, eu quero te convidar a orar. Você que está aqui presente conosco, que está junto aí, sua esposa, marido, ou filhos. Você que está em casa, nos assistindo, você pode orar agora em resposta. E qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? O que você fala para Deus entendendo que Ele é aquele que te amou? Que Ele é aquele que te regenerou em Cristo Jesus? Ou seja, que te deu nova vida. Que te transformou. O momento de oração é especial para nós que estamos aqui querendo adorar a Deus. Querendo dizer para Ele em alto e bom som quem somos, por que estamos aqui e o que temos a ver com Ele. O que a nossa vida tem a ver com Ele. Eu quero te convidar a orar junto comigo, em oração, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nessa noite, nós estamos aqui. Nessa noite, diante da tua palavra, nós temos a oportunidade de orar, de clamar, de perceber, com base no texto bíblico, que o Senhor nos amou, que o Senhor nos abençoou, que através de Jesus fomos escolhidos por Ti. Estamos aqui, Senhor, em oração, cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, reunidos presencialmente, virtualmente, para clamar o nome do Senhor Jesus, para ouvir a respeito do Senhor Jesus e para entregar as nossas vidas a Ti. Eu quero clamar, Senhor, por todos que estão aqui presentes. Eu quero clamar por todos aqueles que estão conectados, assistindo esse culto, esse momento de culto, de adoração ao Senhor.
Eu quero clamar, eu quero interceder por cada pessoa aqui presente. Por cada pessoa que junto comigo está orando, está clamando. Talvez sem saber muito bem que palavras usar, mas com o coração diante do Senhor, dizendo sim, Deus. Sim para o Senhor. Sim, eu estou aqui. Sim, eu reconheço que o Senhor é Deus. Eu reconheço que Tu és o Criador. Eu reconheço que o Senhor me abençoou. Eu reconheço que o Senhor me escolheu. Ore aí, meu amigo, minha amiga. É tempo de clamor, de dizer a Deus, especialmente com o seu coração, que as suas palavras em oração falem daquilo que está no seu coração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Adore a Deus. Fale com Deus em oração. Tem um momento seu, específico, ou em família, juntos, clamando, adorando, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Ore aí. Ore aí. E deixe o Senhor também falar ao seu coração. Nessa noite, nesse momento de culto, de adoração a Deus, as canções vão falar de quem Ele é. As letras, os momentos, tudo aqui é preparado para que fale de Deus, para que expresse Deus para mim e para a sua vida. Então, em nome de Jesus, ore e deixe o seu coração receber, abra o seu coração para receber de Deus a sua palavra, no nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Acho que vai mais uma vez, né? Para a gente despertar. Cheguei aqui e como é bom estar na casa do Senhor, né? Não o templo, mas como é bom nos reunir como família de Deus para adorá-lo. Então, boa noite, irmão. Boa noite. Amém. Glória a Deus. E eu te convido a se pôr de pé agora para que a gente adore ao Senhor. Declarando que antes mesmo que a gente pecasse, Ele carregou o peso do nosso pecado na cruz. Grande é o amor de Deus por nós. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Estamos desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Seus ombros, me rendo a Ti. Aleluia, Senhor. Que bom. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração.
Aleluia, Senhor. Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Suas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer? Não há nada, Senhor, Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Aleluia. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu destes tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende, o que sou é Teu. Estarei. Você pode declarar. Mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu destes tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende, o que sou é Teu. Estarei diante do Senhor. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu destes tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende, o que sou é Teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Declare ao Senhor. Aleluia. Que posso fazer se não entregar o meu coração? Aleluia, Senhor. Nós adoramos o Teu nome, porque nada pode parar a Tua igreja, Senhor. Nada pode parar o Teu povo. A Tua palavra declara que o Senhor disse que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a Tua igreja, contra a Tua noiva que está sendo preparada para o grande encontro com o noivo, Senhor. Pai, nós Te adoramos, nós Te bendizemos,
porque nada disso que está acontecendo apanhou o Senhor de surpresa, ou nada disso que está acontecendo é capaz de barrar a propagação do teu evangelho, nada disso é capaz, Senhor, de impedir o teu nome de ser adorado e exaltado. E nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome e declaramos que não há nada que possamos fazer se não entregar o nosso coração a ti, Pai. Se não entregar-nos, ajuda-nos, Senhor, nesse caminho de entrega. Ajuda-nos, Senhor, nesse caminho de entrega total a ti. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, clamamos a ti. Abençoa-nos, Senhor. Aleluia. Nós vamos declarar que vemos a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Aleluia. Nada pode impedir o poder de Deus de agir sobre nós. Nem a distância, nem a doença, nem a morte. Nada nos separa do seu amor. Aleluia. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora O seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar. O Senhor me tocar. O Senhor me tocar. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar adorando a Deus, dizendo que Ele é exaltado, que o seu reino não tem fim, que sua verdade vai sempre reinar. Não importa o que os prognósticos, não importa o que a gente teme, não importa nada disso. A verdade dele vai sempre reinar. Ela é poderosa e dura para sempre. Aleluia, Pai. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre
sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu quero te convidar a declarar mais uma vez: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Uma vez eu ouvi uma cantora dizendo que, uma adoradora do Senhor, né? E ela disse: às vezes a gente canta porque a gente crê. Às vezes a gente canta até a gente crer. Que a gente cante para o nosso coração isso. Se o nosso coração se abalou, se o nosso coração tem estado estremecido, que essa verdade fortaleça o nosso coração. Que essa verdade firme o nosso coração naquele em quem podemos descansar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Aleluia. Terra e céus glorificam aleluia seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Jesus, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Senhor. Nós adoramos o Teu nome. Nos juntamos à criação, bendizendo o Deus bom e maravilhoso que Tu és, Senhor. A Tua palavra diz que Tu és bom em todo tempo e que a gente possa experimentar a Tua bondade nesse tempo que tem sido tão difícil, de morte, de incerteza, de sofrimento, Pai. Que todos os dias os nossos olhos estejam abertos, iluminados pelo Teu Espírito, para ver Tua bondade em cada dia, no nome de Jesus. Amém.
esse aqui então. Oi. Nós estamos começando hoje esse processo de a gente tentar se adaptar desse período agora de regras diferentes, né? E assim, são muitas famílias aqui na Conviva, são muitas crianças, e a gente tem uma parte infantil que a gente tenta trabalhar ela bem intensamente. E hoje a gente tem esse extra. Tem uma galera aí que trouxe família. E aí, a instrução que a gente vai dar hoje é a seguinte. As crianças vão estar junto com os pais durante o culto todo. Eu vou dar aqui até uns 3 minutinhos para o pai que não conversar com suas próprias crianças, explicar para elas que elas vão ficar o tempo todo com os pais. A Cris, cadê Cris? Levanta a mão. A Cris trouxe lápis de colorir e papel para as mais novinhas que não conseguirem assistir a pregação. Aí o que faz? Quem quiser o lápis de colorir ou coisa desse tipo, vai o pai até a Cris, pega o que for, leva para a criança e vai instruindo as crianças, certo? Porque assim, a gente está pensando numa maneira de tentar fazer o culto e as crianças realmente não adianta a gente levar elas para um outro lugar, porque elas não vão ter a capacidade de não se misturar, de não se tocar e de não... Então a gente pensou em fazer famílias separadas mesmo. A gente está pensando em uma outra solução para as crianças também terem o seu culto, mas as famílias vão ser avisadas, nós vamos conversar com cada família, como é que vai ser, de que jeito vai ser, então, por enquanto, isso fica mais fechado. Então, primeiramente, eu vou dar esse tempo. Com relação à instrução, é o seguinte, é importante instruir seu filho, que ele vai ficar perto de você, mas, assim, é importante ter paciência com ele também, porque é bom para ele ficar aqui, ainda que seja um pouco demorado, um pouco enfadonho no culto, que ele vai se acostumando com isso quando ele for ficar, mas é bom também que ele não ganhe birra do local, certo? Então, assim, se seu filho começou a fazer muito barulho, pode pegar ele aqui mais para o canto ali, vai para um cantinho com ele, fica ali para não atrapalhar os outros, traz ele de volta, mas essa paciência é importante. Eu tenho 3, eu sei como é que é. Então é importante a gente pensar assim, ela não vai conseguir ficar o tempo todo, não vai, mas ele tem que tentar ficar o máximo possível, certo? Então, famílias, a instrução é essa. Eu vou dar aqui agora uns 3 minutos, para quem não conversou, já chamar seus filhos, conversar um pouquinho com eles, para eles entenderem que agora tem mais uns 45 minutos de culto, até o final do culto, de 30 a 45, né, Fernando? De culto, então é um tempo demorado para as crianças, tá bom? Então eu vou começar a dar o tempo. Você marca para mim aí? 2 minutinhos. Não, depois eu acho que, se você já quiser, já. Já pode orar, talvez. Tá. Assim como foi falado, pode continuar aí. Assim como foi falado por Stanley, tenha paciência com seus filhos. É um tempo novo para todos nós, é normal. E eu peço também desde já, a comunidade aqui presente, aqueles que estão assistindo conosco, talvez tenham que estar com as crianças em casa também. Tenha paciência também com as crianças, tanto aqueles que estão presentes, quanto aqueles que estão assistindo o culto com as crianças em casa, não é? E logo mais, creio que essa semana ainda, nós traremos informações sobre como serão os cultos infantis. Eu quero orar com você. Antes de compartilharmos a palavra de Deus, eu quero orar com você pelo Conviva Kids, pelas crianças e pelas famílias, de um modo geral. Se você já acompanha
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Amém? Nós não vamos ler essa oração toda, muito conhecida, que você sabe de cor, é claro. Eu estou lendo só uma parte dela, você vai entender na metade do sermão por quê. Deixa eu te falar outra coisa. Já te falei da atenção, mas vou te falar que hoje você vai me ver num tom diferente de voz e até um pouco mais agitado. É um jeito de eu prender mais sua atenção. Então tenha paciência comigo e vamos caminhando junto, ok? Bom, o texto da palavra de Deus está lá em Mateus capítulo 6, dos versos 6 ao verso 11. E como eu te disse, a gente está falando sobre uma série de mensagens, são 5 mensagens, onde a gente vai estar falando sobre esse tema, vertical. Do que se trata vertical? Para ser mais preciso e já sendo um pouco mais objetivo, do que se trata viver uma vida vertical? Como assim? Caracterizar a vida como sendo uma vida vertical. Então, você está dizendo que a gente está vivendo uma vida horizontal? Bom, não sei te dizer se você está vivendo uma vida horizontal ou não. Mas sim, eu quero te falar sobre uma vida vertical. Do que se trata isso? Eu poderia já trazer para você uma frase que eu quis colocar aqui, que eu mesmo compus, dizendo assim: a vida vertical é um olhar para cima. É entender o mundo a partir da história bíblica e não de nós mesmos. Mas deixa eu te dar um pouco de contexto a respeito desse tema que a gente está trazendo aqui hoje. E eu diria assim, um contexto pessoal, não é? Eu e minha esposa lemos alguns meses atrás um livro muito bom que eu indico, do Dave e da Anna Wilson, chamado O Casamento Vertical. E esse livro fala sobre algo muito interessante, sobre como viver um casamento vertical. E, é claro, não dá para falar tanto do livro aqui, até para que eu não possa dar spoilers a respeito do livro. Mas o que eu posso te dizer, de pelo menos uma parte do livro que me marcou muito, é que aquele casal, assim como todo casal num casamento, seja no início de um casamento, ou no meio, ou com muitos anos de casado, estava tendo uma crise, uma bela crise. Aquela crise. E é interessante porque, diante daquela crise, eu não vou contar a história aqui, para você ficar curioso e querer ler o livro é muito bom, eles são muito engraçados, o livro é muito bom de se ler. E aí, acontece assim, diversas cenas, e num determinado momento eles se encontram assim, no limiar, no ápice da crise. E para surpresa daquela mulher, a Anna Wilson, né? Eu acho que é Anna Wilson, o marido meio que desajeitado, os dois estavam dentro do carro, começa uma discussão, até que a discussão chega no ápice, e aí ele dentro do carro, ele se dobra no banco, imagine aí, você que dirige, se dobra no banco, entre o banco do motorista e o volante, ajoelha e começa a orar. E aí é bem interessante, eles vão contando o que vai acontecendo, mas naquela noite de crise, que tinha tudo para acontecer, muita coisa ruim, eles resolvem se render ao Senhor em oração. E oram, não somente ele, mas ela, impulsionada por ele, também resolve orar. E ali no livro, eles começam a contar como que a partir daquele momento decisivo, as suas vidas, dentro do casamento, passaram a ter esse aspecto vertical. Eles passaram a viver de forma mais dependentes de Deus. Eles passaram vamos usar essa mesma expressão que eu tentei trazer ali, eles passaram a olhar menos um para o outro e olharem mais para cima,
para Deus, de quem eles deveriam esperar graça, misericórdia, bondade, para que aí sim eles pudessem olhar um para o outro. E é nessa mesma perspectiva que a gente vai falar de um jeito muito mais intenso, com muito mais riqueza de detalhe, não a respeito de casamento apenas, mas a respeito da nossa existência, da nossa vida como um todo. Seja você solteiro, seja você casado, seja você um adolescente, um jovem ou alguém já de idade, seja você quem for. Nós vamos falar nesses dias sobre como é possível viver uma vida na prática vertical. Como que a gente pode não apenas termos exercícios espirituais, mas de verdade, intensamente, olhar para Deus e a partir do que Ele diz para nós a respeito de mim mesmo, de nós mesmos, a respeito do mundo, nós sim podemos viver nossa vida com muito mais sentido e relevância. É sobre isso que a gente quer falar. E é por isso que eu disse que a vida vertical é um olhar para cima. Se você começar a estudar um pouco a história da igreja cristã no mundo, né? A igreja, quando ainda universal e não apenas católica, a igreja, quando ainda era apenas cristã, não dividida entre o catolicismo e protestantismo, você vê muito na marca dessas igrejas, dessa igreja, e eu diria até depois dessa divisão, contando também com a reforma protestante, havia um aspecto muito interessante, e há até hoje, nas igrejas mais antigas, mais históricas, essa expressão, inclusive artística, dentro dos templos, dentro das igrejas, que fazia com que as pessoas olhassem para cima, contemplassem a beleza que vem de Deus e que vem de cima. Não sei se você vai lembrar de igrejas que estão espalhadas na Europa e com certeza no Brasil também, igrejas com vitrais, com tetos muito bem pintados, muito bem elaborados. Obras de arte que estavam ali não apenas para enfeitar um espaço, mas para que as pessoas pudessem contemplar a beleza que vem de cima. Não necessariamente dos céus que estão sobre nossa cabeça, mas de cima no sentido daquilo que está acima de nós, seres humanos. Aquilo que está acima da nossa prepotência, aquilo que está acima da nossa compreensão, aquilo que está acima da nossa capacidade. E é claro que esteticamente falando, a igreja com o tempo mudou, porque o mundo foi mudando, as culturas foram mudando, mas essa é uma realidade, graças ao Senhor, eternamente presente na vida com Deus. Se você quer entender a vida e o mundo a partir de Deus, você vai ter que olhar para fora de si. Você vai ter que olhar para além daquilo que as séries e todo mundo está te impulsionando a fazer hoje, não é? A moda, as séries, tudo mais hoje nos chama a olhar para quê? Para dentro. Tudo mais nos chama a olhar para o quão potencial nós temos, não é? As cidades, na verdade, as cidades nas quais nós moramos, as construções, os edifícios, a tecnologia e tudo aquilo que se apresenta ao nosso redor, nós facilmente contemplamos como obras das nossas mãos e não das mãos de Deus. Parece que tudo corrobora para a gente olhar cada vez mais para dentro.
Nós fomos tão afetados por esse olhar para dentro que até para olhar para o outro, nós olhamos para o outro com relação a um olhar para dentro. Quando nós conseguimos olhar para o outro indivíduo, para o meu semelhante, eu olho para ele especificamente para duas coisas. Ou para me comparar e ver se eu estou melhor ou pior. Ou para ver o quanto me convém tê-lo perto de mim. No sentido de, deixa eu ver o quanto a Alice vai acrescentar à minha vida ou não. Se sim, ou se proporcionalmente sim, proporcionalmente serei mais amigo dela e preciso dela mais próxima de mim. E óbvio, na dinâmica dessa vida que nós vivemos, se não me serve, se não vai me acrescentar muito, não faz muito parte da minha agenda a amizade com aquela pessoa. Percebe como que o nosso olhar para fora é extremamente afetado, é extremamente distorcido, é extremamente prejudicado por causa desse olhar para dentro. Por causa das influências, das cosmovisões que estão aí fora, das falas, das frases de efeito, que não nos deixam olhar para fora, para além de nós. Nem para o outro, nem muito menos para Deus. O mundo no qual nós vivemos não tem, inclusive, feito apenas com que não olhemos mais para Deus. O mundo no qual nós vivemos tem, inclusive, questionado se esse olhar para Deus é verdadeiro. Vivemos num mundo extremamente, cada vez mais cético, onde você não é mais convidado ou impulsionado a não olhar para Deus, mas até questionar se devemos olhar em direção àquele que se diz Deus. Porque talvez você esteja olhando para o nada. E aí eu te pergunto, como é que você se encontra nisso? Onde você está nisso? O que você está vendo ao seu redor, lá na sua empresa, lá na escola onde você trabalha, e talvez muitos de nós aqui trabalhamos em lugares onde nós estamos sendo impedidos de estar lá, né? Por cuidado, precaução. Mas enfim, de um modo geral, no mundo onde você está vivendo, onde você está andando, onde você faz negócios, desfaz coisas, onde você tem que criar filhos. Qual tem sido o seu olhar para fora? Ou melhor, como tem sido esse seu olhar para fora? Você já parou para pensar se talvez você nem mesmo esteja olhando para fora? Você já parou para pensar se talvez a sua, como é que eu vou dizer, a sua indignação, o seu senso de injustiça, os seus ressentimentos, não podem estar intimamente ligados a esse olhar apenas para dentro? Ressentimento, por exemplo, eu tenho achado interessante falar disso, né? Esses dias eu estava vendo um filósofo da moda brasileira aí, o Pondé, dizendo que o ressentimento é a inveja moderna, não é? É a inveja moderna. É o sentimento que você tem de injustiça por não ser igual ao outro. E o outro, inclusive o mundo ao seu redor, tem culpa nisso. Porque o mundo é desigual. Aonde você está nisso? Como é que você se percebe na vida, meu amigo? Porque talvez diante dessa série, talvez você está aqui hoje, ou talvez você está nos assistindo, está dizendo assim, não, mas eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus. E aí eu quero fazer uso de um pensamento, com certeza filosófico, sem entrar para ele aqui. O não acreditar em Deus é também acreditar em alguma coisa.
o seu olhar não vertical, que o faz viver uma vida não vertical, fala a respeito de qual olhar você tem. De como que você enxerga a vida e a si mesmo. E aí eu te pergunto, como que você enxerga a sua vida? E enxerga o mundo ao seu redor. Porque muito desse olhar diz respeito à vida que você leva. É sobre isso que estamos dizendo. A vida vertical é um olhar para cima. Logo, a vida horizontal é um olhar para os lados. Ou um olhar para dentro é uma vida egocêntrica. Como você tem vivido sua vida? Aonde estão as suas expectativas? Já parou para refletir no porquê das suas frustrações? E é com base nessa oração que eu quero compartilhar contigo hoje sobre um caminho para o autoconhecimento. A oração. Eu acho interessantíssima a oração. A oração, o exercício da oração, para pensar comigo aqui. O exercício da oração já é algo que te leva para fora de si. É um diálogo seu para com alguém que não é você. Me entende? Você está me entendendo? A oração, especialmente essa que está aqui na palavra, é um relacionar, é um diálogo com aquele que se diz Deus, mais ainda com aquele que se diz Pai, mais ainda com aquele que se diz o seguinte: olha, quando orar, vá para um lugar, fique em secreto, sabe por quê? Porque eu te conheço. A oração é um lugar onde você é quem você de fato é. Eu te conheço. Na oração, você não precisa ficar pensando quais palavras vão ficar mais bonitas, quais vão ficar meio que deslocadas. Não, a oração é um diálogo comigo, com o seu pai, que te chama de filho. Na oração, você não precisa ficar perdendo tempo, repetindo várias vezes, como aquela criança que acha, né? Lara é boa para isso. Lara está nessa fase assim, da gente ter que falar com ela, não adianta você repetir, porque nós não vamos te dar. E a gente acha engraçado, mas a gente faz muito isso com Deus. Deus, olha, não se esquece, por favor, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu só estou tentando te lembrar. Falar de oração é falar de alguém que vai se ajoelhar, que vai se humilhar. E não apenas se humilhar no sentido de ter uma posição humilhante, de quebrantamento, de se agachar. Não, é a posição de, sem falar palavra alguma, já reconhecer que não dá conta de tudo. Sem falar palavra alguma, antes de expressar qualquer palavra, você já está dizendo para Deus, olha, eu preciso falar contigo, porque eu estou num mundo onde eu não posso viver só. Eu entendo que eu vim de um lugar, que eu vim do Senhor, que o Senhor é o meu Pai, que o Senhor é com quem eu me relaciono, que o Senhor é o Deus com quem eu posso dizer as minhas mazelas, os meus sofrimentos, as minhas dores. A oração é uma prática que te leva a essa vida vertical. Ela é extremamente necessária a nós. Não apenas para que você possa falar daquilo que te angustia, daquilo que você gostaria que Deus te desse. Mas para começo de conversa, a oração é extremamente importante para que você se lembre toda vez que orar quem você é, quem Deus é e qual a sua relação entre Ele e você. Por isso que eu disse que se eu pudesse intitular aqui, eu intitularia a oração é um caminho para o autoconhecimento. É interessante a gente falar disso, porque, especialmente sobre a prática da oração, porque
nós vivemos num tempo onde o acúmulo de informação e de sentimento é exorbitante. As pessoas estão mega profissionais em saber coisas, não é? Todo mundo está sabendo tudo. Inclusive, dá para você saber alguma coisa, elaborar bem e começar a vender. Tem curso de tudo hoje. Tem muita informação. Tem tanta informação que no meio da informação tem muita desinformação. E é interessante também porque esse tempo é muito marcado por vamos assim dizer, um sentimentalismo, onde as pessoas, elas sentem, elas são extremamente emocionais, principalmente no que tange a ela mesma, esse olhar para dentro que eu volto a dizer aqui. Agora é engraçado, porque nós não somos tão sentimentais assim quando a causa está fora de mim, não é? Quando o negócio não é comigo. Agora, mas o que eu quero dizer aqui é que não adianta você saber todas as coisas, que saber demais não é, como é que eu vou dizer, condição, pressuposto para que você mude, para que você transforme. Quantas coisas você descobriu a respeito de você mesmo, mas não necessariamente mudou? Não é? Quantas coisas você sentiu, você desejou, mas não mudou. Paulo mesmo já diz isso. Muitas vezes o que quero é aquilo que eu não faço. E faço aquilo que não quero. Então, a prática da oração nos cai bem aqui, porque nós não estamos falando de saber para mudar, e nem mesmo de sentir para mudar. Nós estamos falando de um olhar para fora, nós estamos falando de um diálogo para cima, de um diálogo para além de nós, que antes de definir qualquer coisa, já nos diz, já nos orienta para onde nós devemos olhar, com quem nós devemos nos relacionar. Se você olhar aí o verso 6, eu já citei aqui, mas vou apenas passar novamente. O verso 6, o Senhor está dizendo, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. É claro que o que o Senhor está dizendo é algo figurativo. Não está falando para você orar apenas quando você estiver num lugar, num ambiente. Não posso sair do lugar por causa da câmera aqui, né? E aí você tem que fechar a porta. Não, o texto está nos falando de algo em secreto, algo reservado. Nós estamos falando da prática da oração, onde você não se encontra no meio dos outros, onde você não está rodeado daqueles que estão te olhando, te observando, te aprovando ou reprovando. O texto está falando de um quarto onde você se fecha para que o Pai que te vê, para que você se relacione com o Pai, que é aquele que te vê, mesmo em secreto, mesmo quando ninguém está te vendo. Estamos falando de uma prática de oração que tem se perdido muito. E eu fico a pensar no porquê que nós temos dificuldade de fazer uma oração onde nós não estamos sendo impulsionados ou obrigados por ninguém. Essa oração aqui que fazemos quando estamos juntos, ou quando estamos conectados pela transmissão do culto, é uma oração boa, saudável, que nos conecta. Como diz alguns autores que falam a respeito de oração, a oração, quando feita em comunidade, ela é metodológica, ela ensina. Mas a oração em secreto, ela é essencial para mim e para você. Porque ela
significa um diálogo exclusivo entre você e Deus. E aí eu te pergunto, eu vou te perguntar, é uma pergunta retórica, é uma pergunta para você. Responder para você. Quais são, eu não vou dizer quantos momentos são, mas eu quero te perguntar quais são esses momentos onde você vai para o secreto. Onde você dá uma de Jonas. Está me entendendo? Jonas dá a louca. Jonas fala assim, ó Deus, você quer saber de uma coisa? Eu queria que o Senhor me tirasse a vida. A insatisfação de Jonas com Deus é tão grande, que ele pede a Deus para tirar a vida dele. O Senhor sabe muito bem que eu queria que o Senhor derramasse fogo em Nínive. Esse povo não presta. E eu fui lá, fiz conforme o Senhor mandou, mas eu já estava esperando. E a coisa não acontece. O Senhor podia tirar a minha vida. E é claro que eu e você não queremos fazer uma oração assim, com raiva de Deus, indignada, mas deveríamos aprender com Deus a ter orações, aprender com Jonas, ter orações sinceras com Deus. Orações de rasgar o peito. De dizer para Deus aquelas coisas que você pensa, você sabe que você pensa, mas você não conta para ninguém. Coisas que você pensa a respeito de você mesmo. Parece que há alguém falando na sua consciência. Aquelas conversas difíceis, mas que são necessárias. Eu estou falando dessa oração, gente. É dessa oração. É dessa oração que muitas vezes é feita em meio a quebrantamento. Que você não consegue terminar as palavras direito. Porque você está falando de algo tão interno, tão seu, que te expõe, ainda que te exponha para aquele que te conhece totalmente. Mas a segunda coisa que a gente ainda vê no verso 6, mas se ampliando do verso 6 para o verso 7 e 8, e eu gosto muito de falar disso, é que a oração aqui se pauta pelo diálogo e não pela petição. E não pela petição. Como diz um pastor, que há algum tempo eu ouvi, numa conferência lá em Belo Horizonte, quando você vai orar, é como se Deus já estivesse lá te esperando e dizendo, ó lá vem o pidão. E de fato talvez se você analisar um pouco da sua oração, ela está cheia, recheada de pedidos, de desejos, daquilo que você anseia. Mas não tem contemplação. Não tem diálogo. Não tem confissão. Sabe por que não tem? Porque não é vertical ainda. É só para dentro. É só egocêntrico. É só aquilo que diz respeito a mim mesmo. Deus não é o meu olhar para cima. Deus é apenas um complemento do meu olhar para dentro. É um meio de eu saciar aquilo que eu estou projetando para mim. E é por isso que muitas vezes você não consegue desenvolver devocional. Você não consegue gastar tempo contemplando. Você não consegue gastar tempo orando em silêncio. O que nós estamos falando aqui, irmãos, é extremamente sério. E extremamente prático. Extremamente. Quantas vezes os seus filhos já testemunharam você orando assim? Quantas vezes sua esposa já viu você assim? Seu marido já viu você assim? Num diálogo.
Ele está te vendo, mas é como se você estivesse num quarto com a porta fechada. Por fim, esse lugar secreto, onde você meio que fecha a porta, é um lugar onde se estabelece um relacionamento entre pai e filho. E olha que bacana falar disso, e isso está no texto, né? O tempo todo, o verso 6 está dizendo, então seu pai, que o vê em secreto, o recompensará. No verso 8 diz, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam. Esse lugar é um lugar onde se estabelece um relacionamento entre pai e filho, onde você não precisa, gente boa, nem ficar listando para Deus o que você precisa. Lembro demais, uma certa vez eu estava dando uma palavra para os jovens lá da Igreja Presbiteriana da Paz, e aí pediu o pastor Rodinon, grande pastor Rodinon, falou assim, pastor, fala um pouco aí sobre oração. Não me esqueça dele dizendo, oração não serve para mudar Deus. Oração não serve para inclinar o coração de Deus. Oração serve para nos aproximar dele. E essa é a relação aqui que se estabelece entre Deus e os seus filhos. Uma relação de intimidade entre pai e filho. Por fim, irmãos, eu quero citar aqui duas coisas importantes. E por isso que eu disse que a gente não ia falar da oração toda, mas apenas dos pré-requisitos dessa oração e o início dessa oração. Eu quero só falar de duas expressões que estão nessa oração aqui para a gente terminar. A primeira está no verso 9, dizendo, quando vocês orarem, orem da seguinte forma, Pai nosso que estás nos céus. E a segunda, daqui a pouco eu mostro para vocês ali, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Essa primeira expressão, mais uma vez, nos chama a olhar para além de nós. Como é bom a gente ter pai, não é? Como é bom a gente ser criado por alguém. Apesar de nós vivermos num tempo onde os pais, na minha opinião, muito erroneamente têm feito dos filhos o centro de suas vidas, é extremamente necessário que crianças, que filhos saibam que eles não são o centro da família. E mais do que isso, que eles têm uma autoridade a quem olhar, a quem se reportar. Eles têm um cara dentro de casa que é chamado de pai. Ele é um provedor. Ele é um homem. Dele eu aprendo valores que vão ficar para o resto da vida. A minha relação com ele é extremamente importante. A minha relação com pessoas, seja na minha juventude ou na minha fase adulta, com pessoas que se tornaram pais na minha caminhada, é extremamente importante. Pessoas que me ajudam a olhar para além de mim. Pessoas com as quais eu me relaciono com respeito, com carinho, com cuidado. Essas figuras, elas meio que assim, me ajudam a enxergar meio que embaçadamente essa figura que se pauta na palavra como sendo o Pai. O Pai que provê todas as coisas. O Pai que está nos céus. Que nos remete ao conhecimento, ao entendimento de que somos filhos de Deus e de que temos cidadania celeste. É sobre isso que o texto está falando. Essa simples expressão.
Essa simples expressão me faz ter uma relação com Deus extremamente necessária, reverencial, que me reporta aquilo que eu sou, porque eu estou me relacionando com um Deus que é o meu Pai, que me criou, que me dá vida. Essa expressão também me remete à minha cidadania. Há um Pai que me chamou para viver com Ele. E que minha vida não se limita mais a essa terra aqui, às condições desse tempo. Ao ponto de agora eu refletir essa cidadania como seu filho, aqui na terra. Percebe como que o olhar para cima, o olhar vertical, pode nos dar condições, suplementos extremamente necessários para que a gente viva a vida de maneira vertical? Por fim, eu quero deixar essa segunda expressão: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Primeira coisa que eu quero te fazer observar aqui é o seguinte: você reparou como é que essa oração é caracterizada pelo plural, não é? O Pai não é só meu, é nós. Logo, o pão também não é só meu, é nós. Não tem como você, que quer viver uma vida com Deus e para Deus, não viver uma vida a compartilhar com o outro. Não tem como. Não tem como nós vivermos nos entretendo o tempo todo, como se não existisse uma vida lá fora, como se não existisse gente que carece do mesmo pão que eu, que inclusive não é só meu. Mas a oração me faz logo perceber que é nosso, deve ser compartilhado. E aí eu te faço, perdão pelas tantas perguntas retóricas, mas o que você tem feito com esse pão que é nosso? O que você tem feito com o tanto que tem caído do céu para você? Quando nós estamos falando de pão aqui, gente, nós estamos falando só de bênçãos espirituais. Falar, né, dessas características, desses aspectos espirituais da vida. A palavra pão aqui nos remete à subsistência, à vida, aquilo que eu preciso para viver. E deve ser compartilhado. Eu quero citar aqui o Paulo Borges Júnior, numa de suas palestras que eu ouvi alguns dias atrás. Para terminar, por favor. Acabou os slides? Isso, esse aí. Eu quero terminar falando sobre essa oração. Ela não é rogatória. Não é? Ela não é alguém que está desesperadamente clamando pelo pão. Mas ela também não é reivindicatória. Como diz Paulo Borges Júnior, ela é afirmativa. Com base na certeza de que o Senhor é quem me alimenta diariamente, eu peço a Ele o pão diário. Vida que se pauta pela fé em Cristo Jesus. Vida que se pauta pelo relacionamento com Deus. Meu irmão, não pense você que nós estamos falando de um exercício religioso. Não. Eu quero te dizer algo que vai começar a acontecer na sua vida se você começar a fazer esse tipo de oração. Deixa eu te falar um negócio. A oração terá um poder, um efeito transformador em sua vida. Transformador em sua vida.
quando você começar a diariamente, expressar a sua fé em Deus, até mesmo pelo pão, até mesmo pelas coisas mais essenciais à vida. Um copo de água. Afirmar e reafirmar, e afirmar e reafirmar aquilo que Deus te dá com base na sua palavra, alimenta a sua fé, alimenta a sua alegria, alimenta a sua perspectiva de vida, alimenta, sabe o quê? Sua projeção para o outro. Entendendo que Deus me dá todo dia aquilo que eu preciso, e me dá aquilo que não é só meu, eu preciso sair a compartilhar. Eu lhe garanto, muito daquilo que muitas vezes você tem sentido, por exemplo, quantos de nós já nos sentimos frustrados, cansados com o nosso próprio trabalho diário, rotineiro, e que precisamos experimentar esse renovo que vem de Deus, sabe como? Através da oração diária. Muitas vezes o cansaço não está na labuta, mas na falta desse reconhecimento que te renova diariamente. Diariamente, esse reconhecimento de que Deus está te dando o privilégio de fechar negócios que só Ele poderia te dar, de que Deus está te dando privilégio para desenhar e fazer coisas com um dom e talento que só pode ter vindo dEle, de que Deus continua te dando inteligência e capacidade para criar os seus filhos, para ensinar de uma forma que ninguém mais pode ensinar senão você. A oração é um exercício extremamente necessário para você e eu vivermos uma vida vertical. E é assim que eu quero orar com você nessa noite. Eu quero te convidar a orar comigo. Você pode orar comigo. Você pode orar aí onde você está. Na sala de sua casa. Na cozinha, no quarto. E de uma maneira que eu te expliquei pela palavra de Deus aqui. Onde você se fecha para esse mundo exterior. E se abre para esse mundo interior, onde só está você e Deus. Ore comigo. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. Eu estou aqui diante do Senhor. E eu posso orar. Eu posso falar contigo. Eu posso vivenciar essa vida vertical aqui e agora. Pai, eu quero reconhecer que uma vida sem o Senhor não tem sentido. Eu preciso olhar para Ti. E eu preciso olhar para Ti todo dia. É do Senhor que vem o pão diário. É do Senhor que vem o governo, o reino, o realizar da vontade soberana de Deus. É do Senhor que vem. Nos colocamos diante do Senhor, nos apresentamos diante do Senhor como somos, com o que temos. Vem falar conosco, Senhor, nesses dias. Vem falar conosco através da Tua palavra, mais e mais, sobre como podemos depender de Ti, mais e mais, em cada área da nossa vida, em cada circunstância, em cada aula a ser dada, em cada negócio a ser fechado, em cada alimento, em cada almoço, em cada jantar, em cada casamento, em cada relacionamento, Senhor. Nós podemos ter esse olhar para Ti, ter essa dependência no Senhor. E vivermos com certeza
com base na tua palavra, mais conscientes de quem somos, mais apaixonados, mais dedicados ao Senhor e à tua vontade, à tua obra. Que o pedir do pão diário, o reconhecer de que o Senhor é Deus, Pai, diário, possa nos colocar no lugar certo, vivendo a vida que o Senhor nos chamou para viver. No nome de Jesus. Eu termino minha oração, Senhor, clamando, pedindo que o Senhor escute a oração desse casal, que coloca diante do Senhor o seu casamento, que coloca diante do Senhor os seus filhos. Escuta a oração, Senhor, desse jovem, dessa jovem, que coloca diante do Senhor o seu futuro. Escuta a oração desse homem, dessa mulher, que coloca diante do Senhor o seu trabalho, a sua perspectiva de vida. Eu intercedo, Senhor. Nós intercedemos por cada pessoa que agora, seja através dessa transmissão ou através desse culto aqui presencial, que entende que sua vida está pautada, baseada no Senhor. Que haja rendição, que haja disposição real, sincera, de viver para Ti, para a Tua glória, de depender do Senhor. E que assim, meu Deus, eu ainda intercedo, essas pessoas, cada um de nós, possa ter relacionamentos mais saudáveis, um trabalho mais excelente, um degustar do alimento diário, prazeroso, porque vem de Deus todo dia. Um degustar da vida, do abrir os olhos quando acorda, do fechar os olhos quando dorme, de um bom banho diário. E por fim, Senhor, que essas orações diárias nos impulsionem para fora, para o servir, para o compartilhar o pão que é nosso, para compartilhar o Deus que é Pai nosso. E tantos outros carecem dessa paternidade, dessa vida a partir de Jesus. Em Teu nome, Senhor, nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Bom, meus amigos, eu creio que nós não temos mais recados para passar. Nós vamos terminar o culto por aqui. Isso mesmo. Vamos terminar o culto por aqui. Eu ainda quero fazer mais uma oração. Uma coisa boa que tem acontecido nesses dias, não é? É que nós temos orado bastante. Nos cultos, em casa, em todos os lugares. Louvado seja Deus. Que essa palavra hoje possa te ajudar a fazer da sua oração um caminho mesmo de autoconhecimento diante de Deus, não é? Vamos orar. Ore por nós. Ore por esse espaço. Ore pelo Conviva Kids, como nós falamos. Ore pelos grupos na semana que vão compartilhar de uma maneira muito mais íntima a respeito dessa palavra. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado pelas canções que foram cantadas aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor é bom e fiel. E o tempo todo aqui nós aprendemos de Ti, ouvimos de Ti. Louvado seja o Teu nome. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe no nome de Jesus. Fechou aí? Irmãos, deixa eu pedir uma coisa para vocês aqui, todos que estão presentes. Não sei se o culto está